O analfabetismo era tão acentuado a ponto de não sabermos o ABC das coisas em volta de nós, que vivíamos dispersos, cada um por si. Canacuzuela Macuto. Os meus pais separaram-se quando eu tinha 12 anos de idade. Tanto como acontece na maior parte das vezes, fui viver com a minha mãe, mas depois do acerto deles, voltei a viver com meu pai. E ali é onde começou um grande calvário. Uma situação muito difícil para mim. Houve uma situação triste lá em casa, onde eu vivia já com meu pai. Não vou avançar alguns pontos aqui, mas eu fui obrigado a sair de casa. Comecei a viver com amigos. Foi ali onde eu comecei a venda ambulante, comecei a zungar saco na Praça dos Kwanzas. Zunguei bolo, iogurte, moroque, não é? Nos arredores da Cuca, no Cal. Vendi peixe na Praia da Boa Vista. Tanto, até que, não é, ao passar dessas situações todas, eu decidi viver com a minha mãe. Vi que já não estava a dar certo. Fui viver com a minha mãe. Minha mãe estava vivendo no Kazenga. Tanto, dali, aquela experiência que eu tive, das vendas, enfim, trabalho daqui, lá, por lá, tanto não parei, fui dando sequência. Tive que ajudar também a minha mãe. Na altura eu estava com mais 4 irmãos. Então tive que auxiliar a mãe, não é, nessas atividades, até que ela depois, não é, entrou num outro relacionamento onde teve mais 4 filhos. Tanto, infelizmente, depois o meu pai falece, depois do meu pai, a minha mãe, e eu como primeiro filho, olha, começou uma nova história para mim. Eu tive que trabalhar para os meus irmãos. Bem, como eu faço até agora? Eu acho que ali eu mudei completamente. Portanto, fui obrigado a fazer tanta coisa, mas tanta coisa mesmo. Só não vou contar aqui algumas para não ter que derramar lágrimas. Aprendemos a calcular ilusão hoje, família Cão. Antes de alvejarem a nossa fragilidade, já tínhamos dignidade. Eu sofri muito, passei muita humilhação, uns diriam que é vergonha, mas eu tive que fazer certas coisas para conseguir trazer pão mais tarde para os meus irmãos. Tanto a minha infância, a minha adolescência não foi mar de rosas, foi a ferro e fogo, foi algo muito sofrido. Não é? Mas também, acima de tudo, foi muita experiência que eu consegui adquirir. Não é? Deus foi sempre colocando no meu caminho pessoas muito especiais, pessoas muito boas. Fui recebendo apoio de muita gente e, graças a Deus, antes da morte da minha mãe, ela mostrou-nos o caminho de Deus. Não é? Eu passei essas situações todas, mas vocês imaginam, eu não bebi, eu não fumei, eu não roubei, eu não me meti em caminhos tortos, não é? Fui pautando pela disciplina da minha mãe, fui pautando pela aquela conduta, não é, correta que ele nos pôs na mente. Portanto, isso valeu-nos muito. Hoje, não é, eu e os meus irmãos trilhamos esse caminho, não nos colocamos em problemas. E eu fui sempre procurando algum meio que poderia fazer com que eu conseguisse pão para os meus irmãos. Deram-nos novo rumo, apocalipse dos judeus, bagunçaram a nossa ideologia. Hoje quem defende a nossa ancestralidade é considerado ateu. Descobri a veia artística, eu disse, ainda bem, mais um meio para eu conseguir pão para os meus irmãos. E eu peguei na arte, não é, coloquei como uma profissão para mim também. E a arte, olha, parece mentira. Comecei como uma brincadeira na igreja pentecostal, não é? E quando eu comecei a ver a atenção que eu comecei a ganhar, não é, por conta dessa arte, isso fez com que também com o conselho de alguns amigos, não é, fez com que eu pegasse nessa arte, não é, e levasse adiante. Seguisse com ela como uma profissão, como algo que poderia me dar, não é, mais do que aqueles aplausos que eu recebia no passado. E pronto, aquilo aconteceu, não é, parece mentira. Comecei a ganhar vários concursos, não é, hoje tenho mais de 6 concursos ganhos,
não é? Mais de 6 títulos, mais de 6 troféus que tenho em minha casa. Cheguei a representar Angola, aquele menino que não era ninguém, alguns desdenhavam, alguns apontavam dedo, alguns enfim, chegavam a explorar e maltratar, portanto chegou a ganhar respeito, não é? E valor por aquilo que... O alfabetismo era tão acentuado a ponto de não sabermos o ABC das coisas em volta de nós, que vivíamos disperso cada um por si. Canacuzuela Macuto.